Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu dia, abençoe sua família, é o que eu desejo e eu tenho certeza disso, que a bênção de Deus já está sobre a sua vida, sobre a vida de todos. Basta você olhar que o sol hoje raiou para você, ou a noite chegou para você. Isso já é um grande sinal da bênção de Deus para a sua vida. Eu sou o professor Neilson Ferreira de Lima, e vou estar comentando com vocês sobre o Sermão da Montanha. Temos uma playlist no nosso canal no YouTube, Educação e Graça, professor Neilson Ferreira de Lima, chamada Sermão da Montanha, em que estamos comentando passo a passo esse Sermão da Montanha. E hoje vamos comentar o capítulo 7, versículo 15, até o versículo de número 20, que fala sobre os falsos profetas. Um tema que a gente precisa estar atento nos dias de hoje, porque estamos cheios de falsos profetas. Gente falando em nome de Deus, sem ser Deus. Dizendo que é evangelho, sem ser evangelho. Então vamos ver o que Jesus já tinha advertido os discípulos, exortado a eles para que eles ficassem atentos, prudente como uma serpente e simples como as pombas. Bom, no versículo 15, Jesus diz assim aos discípulos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. O que é acautelar? É estar atento, é ser prudente, é estar vigilante, cuidadoso, cuidado, vigie, esteja atento. Dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Bom, Jesus está falando de coisas aqui do dia a dia. E ele toma como exemplo a árvore do dia a dia, da vida dos judeus, aquelas árvores que eram boas. Se cuidava dela. E ela dava bons frutos. As árvores más, as árvores que não produziam frutos, às vezes eram cortadas. Ou espinhos que produz espinhos e era ruim, ou impedia o crescimento de uma outra planta, essa árvore era considerada má. E aí se cortava ela e lançava-se ao fogo. Jesus traz uma comparação da época. Jesus é um pedagogo, gente, extraordinário. Quer aprender pedagogia? Lê os ensinamentos de Jesus. Quer aprender didática, metodologia? Lê os ensinamentos de Jesus. Você vai aprender isso de forma fantástica. Jesus é um exemplo de professor para todos os professores, desde o ensino infantil até o ensino superior, a pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim sucessivamente. E daí, Jesus adverte os discípulos dizendo: tenham cuidado dos falsos profetas. Falso. E o que é falso? É algo que é similar, é muito parecido. E Jesus disse que eles têm a aparência de ovelhas, eles parecem ser alguém do bem, parece ser um profeta verdadeiro, mas é um profeta mau. É um falso profeta. Às vezes você vê dois objetos e compara o que é original e o que é a réplica, ou a cópia, por exemplo, de uma coisa que é original. E às vezes é tão parecida que você não consegue perceber a diferença. Mas Jesus diz que no caso das pessoas, dos falsos profetas, nós iríamos conhecê-los pelos seus frutos que eles estavam produzindo. Porque ele, sendo mau, ele não pode produzir um fruto bom. O seu fruto também vai ser mau. Então, pelo seu fruto, vocês vão conhecer se é um bom profeta ou não, ou se é um mau profeta. E Jesus traz a seguinte comparação: vocês colhem, por exemplo, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não, dos espinheiros você só colhe espinhos. Dos pés de figos você colhe figos. A uva você vai colher da parreira, por exemplo, do pé da uva. Você não colhe no pé de manga, você não colhe jaca. Nem você colhe manga de um pé de jaca. Pé de jaca da jaca, e uma mangueira da mangueira, a jaqueira da jaqueira. É óbvio isso daí. Então não pode uma mangueira produzir jaca, nem a jaqueira produzir manga. Ok? Então é essa comparação que Jesus traz para a gente. Ora, quais são os frutos desses falsos profetas? Eu estava analisando. Gente, hoje nós temos
É religião para tudo que é gosto, tudo que é classe social, tudo que é cultura, tudo que é academia, etc. Temos. Mas eu estava observando, gente, o que tem por aí pela internet, né, no YouTube, de gente falando em nome de Deus sem ser Deus, pregando coisas que parecem ser evangelho, mas não é evangelho, coisas falsificadas que não se parecem com Jesus, nem com os ensinamentos de Jesus. Vocês tomem cuidado com isso. E é que eu tomei, por exemplo, algumas coisas que a gente tem por aí. Teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da cura, até tanta teologia, gente, que as pessoas acabam perdendo o norte da fé em Deus, de aproximar-se de Deus pela fé, crendo que Deus é galardoador dos que o buscam, e que ele galardoa aqueles que de fato buscam, seja numa cura, seja numa necessidade, etc. Deus é Deus de socorro, presente na vida de todo mundo. Agora, o que as pessoas estão fazendo aí é tipo uma manipulação. E como se Deus fosse um fantoche e tivesse sempre a seu dispor, fosse seu empregado, e não é assim que funcionam as coisas. Deus estabeleceu limites, Deus estabeleceu normas, Deus deu ao ser humano autonomia, independência, muitas coisas Deus deu a ele, capacidade, liberdade de escolher as coisas, capacidade de raciocinar, de construir, de inventar, de reinventar, de ser resiliente, tantas outras coisas que Deus fez e que nós devemos fazer as coisas dentro dos nossos esforços, nossos limites, que a gente está submetido. E aí eu vi um camarada esses dias pela internet dizendo, se eu sou homem de Deus, seja amaldiçoado. Eu não vou falar o nome dele aqui, basta você ver aí pela internet, você vai ver um louco, né, querendo se inspirar em um exemplo do Antigo Testamento, totalmente isolado, que não tem nada a ver com o contexto da época, e cara, se eu sou homem de Deus, seja amaldiçoado. Que conversa é essa? O homem de Deus, ele deve abençoar as pessoas, abençoar as vidas, assim como Jesus fez, é o exemplo de Cristo. O nosso exemplo de vida é Jesus, gente, é o nosso maior exemplo de vida. Inclusive, podemos ter outros exemplos de vida também, como pastores, profetas, patriarcas, etc., que a gente vê os bons exemplos que deram e tomamos também, praticamos os bons exemplos que essas pessoas deram, como os reis, etc., mas o nosso maior exemplo de vida, o supremo exemplo de vida, de prática, etc., é Jesus, que ele veio para cá para viver e mostrar como é que nós devemos viver. Ele é o grande exemplo de vida, porque todos os outros falharam. Você vai ver coisas boas e vai ver erros também nos outros. Você vai ver em Abraão, você vai ver em Davi, você vai ver nos profetas, que falharam também. Agora, o único que não falhou chama-se Jesus. Então, Jesus é que é o nosso maior exemplo de vida e de prática. Então, quer viver uma vida de forma saudável? Olha como foi que Jesus viveu, como Jesus ensinou, como Jesus praticou. E aí imita o exemplo de Cristo e a tua vida vai bem, vai estar agradável diante de Deus. Então, tem gente dizendo por aí, né, se eu sou Deus, seja amaldiçoado. Isso é típico de falso profeta. Tá? Uma outra coisa. Um exemplo de falsos profetas, querendo arrancar tudo que você tem. Você já viu esses camaradas? Tem muitos pastores que querem arrancar tudo que você tem. Muitos cabras que são falsos, dá a Deus teu carro, dá a Deus tua casa, dá a Deus isso que Deus vai te dar em dobro. Gente, isso é mentira. Mentira do diabo, mentira do capeta. Esses caras querem se darem bem. Raciocina, Deus criou o mundo. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os minérios, Deus criou os diamantes, Deus criou a prata, Deus criou o ouro, Deus criou toda a riqueza que existe nesse universo. Tudo. Como é que esse Deus que criou tudo, ele está precisando da tua casa, de tudo? Se tudo é de Deus, cara. Se tudo é de Deus, isso é balela, isso é mentira, isso é querer se dar bem e está oprimindo o povo em nome de Deus. Jesus com você, Deus não precisa de nada. De nada. Quem precisa dessas coisas aí são os homens, mas Deus não. Primeiro que Deus, ele não precisa de ouro, de prata, Deus não compra nada, Deus não vende também nada, porque tudo é dele, cara. Tudo é de Deus, então não cai nessa daí. Deus não precisa de água, Deus não precisa de carro, Deus não precisa de casa, Deus não precisa de nada disso. Deus é Deus. Ele é Espírito. Então isso aí são pessoas que querem se dar bem. São pastores, ou falsos pastores, falsos profetas, que querem se dar bem e arrancar tudo que você tem. Essa aí é a verdade que eu estou te dizendo. Tá? Não se parece nada com Jesus. Você nunca vai ver Jesus cobrando isso dos discípulos, pedindo que dêem em casa, que vendam as suas redes, vendam os seus barcos. Nada disso você vai ver Jesus fazendo isso daí. Agora, lógico, se você quer dar de forma voluntária, se há condições em você de contribuir, você quer dar, contribua, cara. Contribua, você faz bem. Você está em uma denominação religiosa que prega de verdade o Evangelho de Cristo, de verdade, não de mentira. O Evangelho de Jesus, lógico que essa congregação ela precisa de ajuda financeira, de contribuições, porque como é que ela vai pagar água, pagar energia,
bancos, manutenção, materiais de limpeza, se não houver uma doação voluntária dos que frequentam, dos membros de logicamente que se precisa disso daí. Agora, o que eu estou pregando é quando se faz isso em nome de Deus, é que é o falso. E isso não deve ser feito dessa forma, né? Pois são pastores que são amantes do dinheiro e que arrancam tudo que você tem. Pastores adúlteros, pastores que saem pelas casas dos outros visitando só para comer o que os outros têm, sem pregar de verdade o evangelho, sem ensinar o que Jesus ensinou, a viver uma vida santa, uma vida ilibada, uma vida irrepreensível. Isso daí que Jesus ensinou para a gente, a dar sem esperar receber de volta, a ajudar o próximo e etc. Então tem muita gente falando em nome de Deus, muitas mentiras por aí que não é evangelho. E Jesus já tinha alertado os discípulos naquela época, dizendo, cuidado com os falsos profetas. E isso serve para a gente hoje, cuidado, porque se antes tinha falsos profetas, já naquela época, Jesus já advertia isso, a gente depois vai ver Paulo, João, combatendo esses falsos profetas, agora imagina hoje. Imagina hoje, onde os homens estão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, amantes do dinheiro, amigos dos prazeres, sem ser amigo do bem. Gente, hoje a quantidade de falsos profetas e de religiões que está por aí falando em nome de Deus, gente, é praticamente incontável. É tanta que eu estou dizendo assim, é incontável. Tantas coisas falsas. Então, cabe a você ser prudente, tenha cuidado, acautele-se, vigie, não deixe ser levado por essas coisas, por pessoas que vêm falando em nome de Deus e querem arrancar tudo que você tem. Em Deus, você se aproxima pela fé. Em Deus, você vive a vida pela fé. Foi isso que Paulo pregou. Ele dizia, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, não somente do judeu, mas também do grego. E como está escrito, o justo viverá da fé ou pela fé. É isso que o justo vai viver. Não dessas coisas aí. Tá? Então, viva o evangelho de verdade e fique atento a esses ladrões, a esses lobos. Eu já vi muita gente se dar mal a vender casas, mulheres que pegaram o dinheiro dos seus maridos e doaram totalmente à igreja em nome de Deus. Deus não quer isso, Deus não pede isso, isso não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho de Jesus. Você quer dinheiro, vá trabalhar. Se esse camarada quer dinheiro, manda eles trabalhar. E aí eles trabalham e conseguem com o seu suor o sustento do seu corpo, que é o princípio que Deus estabeleceu desde a criação do universo, que o homem, ele trabalhe, o homem, ele possa lavrar a terra, ele possa cuidar, ele possa se acordar cedo, possa sair trabalhar. Desde a criação, isso antes do pecado. Quando Deus colocou Adão lá no jardim do Éden, para que ele lavrasse e cuidasse a terra. Lavrar, gente, é trabalhar. Então, o trabalho já é algo que existe desde antes do homem cometer o pecado, foi colocado por Deus, porque trabalhar é honroso, trabalhar é uma coisa gratificante, é prazeroso trabalhar. Então, que Deus abençoe vocês, fique atento. Até o próximo vídeo, eu vou estar falando sobre que nem todo que diz Senhor, Senhor está no Reino dos Céus, é uma continuação desse texto daqui dos falsos profetas. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Um abraço.